Alô, galera, aquele abraço! 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teve 6 jogos nesse domingo. Botafogo, Fortaleza, Inter, Santos, Coritiba venceram. A rodada foi espetacular para o Botafogo. Por quê? O líder ganhou do Fluminense, 2-0. Bragantino empatou. Grêmio perdeu. Flamengo empatou. Palmeiras perdeu. Furacão empatou. Galo perdeu. Enfim, deu tudo certo na rodada para o Botafogo. Quando o Botafogo vinha de 4 derrotas seguidas, aliás, de 4 resultados negativos seguidos, 3 derrotas e um empate, eu vinha dizendo aqui, no plantão do Paulinho, uma hora o Botafogo vai ganhar. E eu alertava também. Todos diziam, olha aí, o Botafogo está tropeçando. Aí eu trouxe aqui no plantão do Paulinho, na semana passada, a estatística que, nas últimas 3 rodadas, em que o Botafogo havia feito só 1 ponto, ele havia mantido a diferença para o segundo colocado de 7. Hoje, depois da rodada, a diferença aumentou para 9. 9 pontos. O Botafogo tem 55 contra 46 do Bragantino. A diferença é de 9 pontos favoráveis ao Botafogo. O Inter deu uma respirada na briga contra o rebaixamento. O Santos deu uma respirada na briga contra o rebaixamento. E o Coritiba, hein? Foi a BH e de virada bateu o Galo por 2-1. A partir de agora, tudo sobre esta 26ª rodada que só termina no próximo sábado, dia 14, na Arena Pantanal com Cuiabá e Cruzeiro. Antes, uma dica da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entra lá no site, a KTO não tem aplicativo, é site, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no primeiro valor depositado na KTO. kto.com. Entra lá. Vou falar na sequência sobre os jogos de hoje. Teve 3 clássicos, teve clássico gaúcho, clássico paulista, clássico carioca, enfim, 6 jogos. Antes disso, G6 do Campeonato Brasileiro. Botafogo líder, 55 pontos. Bragantino é o segundo, 46. Aí vem uma galera com 44. Grêmio e Palmeiras no G4 e o Flamengo na 5ª posição. O Grêmio é terceiro colocado por ter uma vitória a mais que Palmeiras e Flamengo. O Grêmio tem 13 vitórias, 13 contra 12 do Palmeiras, 12 também do Flamengo. Palmeiras à frente do Flamengo pelo saldo de gols. O Palmeiras tem saldo positivo 18 contra saldo positivo 7 do Flamengo. E o Fortaleza com 42, aliás, de virada, hein? O Fortaleza jogou em casa, na Arena Castelão, lá em Fortaleza. Perdia para o América por 2-0 e virou para 3-2. Fortaleza agora é 6º colocado, saindo para a pré-Libertadores com 42 pontos. Fluminense 41, Atlético Paranaense 41, Atlético Mineiro 40, São Paulo 35, fechando a primeira página de classificação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, projeção para G4 está em 65 pontos. Projeção para G6 em 62. Aí o título? Botafogo, com a campanha atual, está projetando 80 pontos ao final do Campeonato Brasileiro. Parte de baixo da tabela. Cuiabá e Inter 32, Corinthians 31, Santos e Cruzeiro 30, Bahia 28, esses times fora do Z4. Na zona de rebaixamento estão o Vasco e o Goiás. O Vasco e o Goiás, 27 pontos. Sabe o soluço? Acabei de ter uma paradinha com um soluço aqui. Vasco, diz que é só com criança, nenenzinho que tem soluço. Acabei de ter um soluço agora aqui, pessoal. Vasco e Goiás, muito bom. Vasco e Goiás, 27. Coritiba, 20. América Mineiro, 18. Projeção para escapar do rebaixamento, com base no Bahia, 42 pontos, está projetando para escapar do rebaixamento. Em seguida eu falo da próxima rodada, que é a 27ª, que acontece somente no outro meio de semana. Dias 18 e 19, portanto na outra semana ainda. Antes dos jogos. Deixa eu começar com o Botafogo. Botafogo jogou fora de casa contra o Fluminense, mando de campo do Fluminense, e o Botafogo venceu com autoridade o Fluminense por 2-0. O Fogão não vencia 4 jogos. Tem agora 13 vitórias do Botafogo nas últimas 20 rodadas do Brasileiro. Então está
crescendo mais uma vez na tabela. A diferença do Botafogo para o segundo colocado, que é o Bragantino, subiu para 9 pontos. Fluminense vem de 2 derrotas seguidas, perdeu para o Cuiabá por 3-0 e para o Botafogo por 2-0. Clássico paulista. Palmeiras, que poderia se aproximar do líder Botafogo, perdeu em casa. Na Arena Barueri foi o jogo, para o Santos de virada por 2-1. Palmeiras vem de 3 derrotas seguidas no Brasileiro, pessoal. Eliminado na Libertadores pelo Boca Juniors e vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Grêmio, perdeu para o Bragantino e agora perdeu para o Santos. Já o Santos vem de 3 vitórias seguidas. Venceu o Bahia em Salvador por 2-1, venceu o Vasco em casa na Vila Belmiro por 4-1 e nesse domingo bateu o Palmeiras em Barueri por 2-1. Clássico gaúcho, Grenal no Beira-Rio. O Inter, não no placar, mas no desempenho, o Inter atropelou o Grêmio. Foi um atropelo, foi um passeio, foi um rodeão. Sorte do Grêmio que o Inter, como vencendo, foi mais uma vez incompetente no ataque. Porque o Inter já fora bem melhor que o Fluminense, perdeu o jogo para o Fluminense na Copa Libertadores. Foi muito melhor que o Grêmio e só ganhou por 3-2. Só por 3-2. O resultado foi injusto e irreal no Beira-Rio. O Inter, que vinha de 2 derrotas seguidas, agora consegue a vitória, dá uma respirada no Brasileiro. E o Grêmio não vence há 2 jogos, um empate e uma derrota na sequência. O Galo, pessoal, o Galo perdeu em casa, na Arena MRV, de virada, para a equipe do Coritiba por 2-1. O Galo, que vinha de 3 vitórias seguidas no Brasileiro, não perdia 5 jogos e foi derrotado em casa nesse domingo pelo Coritiba. Coritiba, que vem de 2 vitórias seguidas. O Coxa venceu em casa o Atlético Paranaense, o clássico Atletiba, na última rodada por 2-0 e nesse domingo venceu em BH o Galo por 2-1. Finalmente, Fortaleza e América. Jogo de 5 gols lá em Fortaleza, o América abriu 2-0 e o Fortaleza virou para 3-2, Fortaleza que não perde há 4 jogos e o América que não vence há 5 partidas, um pouco do histórico aí dos jogos desse domingo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A próxima rodada acontece na outra semana ainda. Quarta-feira, dia 18, tem Grêmio e Atlético Paranaense, América Mineiro e Botafogo, Coritiba e Cuiabá, Vasco e Fortaleza, Bahia e Inter, Goiás e São Paulo. E na quinta-feira da semana que vem, da outra semana, dia 19, o fechamento desta 27ª rodada, que é a 8ª do retorno, com Palmeiras e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo, Santos e Bragantino, Fluminense e Corinthians, os jogos da 27ª rodada. Vasco, Goiás, Coritiba e América caindo hoje para a Série B, indo para a Libertadores, fase de grupos, Botafogo, Bragantino, Grêmio e Palmeiras, e para a pré-Libertadores, Flamengo e também a equipe do Fortaleza. Parabéns aos vencedores desse domingo da 26ª rodada. Líder Botafogo, Fortaleza, o Inter, Santos e também o Coritiba. Tchau!